Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Azevedo, sou aluno do 4º período de Direito da UEA e eu estou aqui com vocês para debater e aprender sobre um importante instrumento de controle constitucional que é a reclamação constitucional. Nós vamos aprender sobre esse instrumento de ação com nada mais nada menos que os nossos colegas aqui da ED. E vamos começar da base, né? O significado da reclamação constitucional. Qual será o primeiro colega? Opa, aqui tem um. Opa, tudo bom? Tudo certo. Como é seu nome? Peraí, deixa eu cortar. Daniel. Daniel, você poderia me explicar a definição de reclamação constitucional? Eu sei. Eu faço direito na Universidade do Estado do Amazonas, vulgo ED. Vou até olhar para cá. Reclamação constitucional, dentro do processo constitucional da Constituição, ela é uma ação proposta pela parte ou pelo Ministério Público, não deixa de ser uma parte, com o objetivo de cassar, de anular uma decisão judicial que tenha afrontado, que tenha violado a autoridade ou a competência de um tribunal, o entendimento de uma súmula vinculante, um acordo proferido em controle concentrado de constitucionalidade ou incidente de assunção de competência. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Digamos que tem um determinado tema, um determinado assunto, em que o Supremo Tribunal Federal tenha debatido bastante, inclusive proferido uma súmula vinculante, tá? Vincula a todo o Poder Judiciário, a todas as decisões judiciais. Então, em determinado momento, um juiz de primeira instância, ele profere uma decisão contrária a esse entendimento. Então, cumprido todas as formalidades necessárias dentro do processo, a parte pode entrar com uma ação para rever essa decisão que afrontou essa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E é isso. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como é seu nome? Felipe Oscar. Você poderia me responder quais as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional? Então, as hipóteses de cabimento de reclamação constitucional estão elencadas, em sua maioria, no artigo 988 do CPC de 2015. Em que hipótese a gente pode ver as reclamações constitucionais? E para que elas servem? Elas servem basicamente para defender decisões de tribunais superiores, sejam eles STF, STJ e TJ também. Lembrando que as reclamações constitucionais, elas servem quando uma decisão é tomada pelo Tribunal Superior, no caso, um exemplo, uma súmula vinculante. O efeito da súmula vinculante ela é erga omnes e todo o território precisa obedecer essa súmula vinculante. E em caso de decisão em tribunais inferiores, se vá contra essa súmula vinculante, cabe a uma reclamação constitucional. As reclamações constitucionais também ela podem ser feitas no tribunal do respectivo estado, porque lembrando que os estados também possuem Constituição. E por último, para fazer um adendo aqui para não esquecer, as reclamações constitucionais elas não podem ser feitas em caso de processos que já estejam transitados em julgado. Elas só podem ser feitas em decisões em processos que ainda estão em andamento. E há reclamações constitucionais em atos administrativos também. E para que haja reclamação em atos administrativos, todos os recursos devem ser esgotados para que possa dar entrada na reclamação constitucional em base em atos administrativos. Muito bem, obrigado. Agora vamos procurar um outro colega. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Qual é o seu nome? Anderson. Anderson, me responda, qual é a legitimidade ativa quando se fala em reclamação constitucional? Então, quem pode propor a reclamação constitucional é qualquer pessoa que foi prejudicada pela decisão ou Ministério Público, com adendo de, no caso, que teve uma decisão que descumpre decisões do STJ e do STF, só podem ser legitimados aqueles que estão na relação processual. Já que você falou tão bem sobre a questão da legitimidade ativa, então me fale quanto à legitimidade passiva. Bom, a passiva vai ser contra o órgão que proferiu a decisão ou o ato administrativo, como meu colega explicou, ou, no caso, um beneficiário da decisão. Show! Você pode citar exemplo de uma das duas situações? Sim, eu posso falar do caso da apelação. A apelação, que é como se fosse recurso, ela não pode ser julgada por um juiz, ela tem que ser julgada pelo próprio tribunal. Caso a apelação seja julgada pelo juiz, aí cabe uma reclamação constitucional, que vai estar tendo um caso de violação de competência.
Esse é um exemplo bem mais prático. Obrigado. Muito bem, obrigado. Continuando o nosso assunto sobre reclamação constitucional, agora nós vamos falar de competência. Vamos procurar um colega aqui na sala de estudos. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como é seu nome? Eleudes. Nós estamos tratando de reclamação constitucional. Você conhece esse importante instrumento? Sim, com certeza. Eleudes. A reclamação ela pode ser proposta por quais tribunais? Sim, tudo bem, eu posso responder. Mas aí eu posso pegar aqui no seu PC pra gente Sim. explicar direitinho? Deve. Sim, comprei. Vamos lá. Você me perguntou quais seriam os tribunais que poderia ser proposta a reclamação, né? Vou Isso. responder. Olha, à luz do CPC, o artigo 998, o artigo 1º, ele dá essa resposta. Vejamos. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal. Então, essa é a resposta. A reclamação, ela pode ser, segundo o CPC, proposta perante qualquer tribunal, independente se ele é do Tribunal Regional Federal, ou estadual, ou superior, ou STF, a Suprema Corte, pode ser proposto perante qualquer tribunal. Nós falamos quanto ao que compete à questão da proposta, né? Então, a quem compete julgar a reclamação? Sim, boa pergunta. Seguindo. Olha, com relação à competência para julgamento, o CPC vai dizer que essa competência são dos órgãos jurisdicionais. Por que assim? Porque para dar ensejo a uma reclamação, o juiz ordinário ou o juiz de primeiro grau, ele deve ter ferido uma decisão do colegiado, do tribunal ou até mesmo dessa Câmara, dessa sessão ou dessa turma recursal. Quando se impetra, quando se dá propositura à reclamação, ela é distribuída. Então, ela é distribuída justamente para esse órgão jurisdicional, essa sessão, essa Câmara ou essa turma recursal. Então, a competência é da turma recursal, nesse exemplo que eu estou dando, a qual foi ferida a competência ou a autoridade de uma decisão proferida por essa turma. Muito bem. Nós falamos em competência para julgar a reclamação. E a reclamação constitucional? Quem tem competência para julgar? Boa pergunta, ótima pergunta. Falamos de reclamação. Agora iremos falar sobre a reclamação constitucional. A reclamação constitucional, tratando-se da competência, a gente vai ter a competência do STF. Artigo 102 e artigo 103A. Vai falar sobre a competência. No 102, a gente vai ter a competência originária do STF para julgar, reclamações que feriram a sua competência ou a autoridade de suas decisões. No 102. No 103A, vamos ter o julgamento de reclamações que feriram súmulas vinculantes. Então, essa competência dentro da reclamação constitucional, segundo a Constituição Federal. Muito bem, obrigado. Obrigado. E agora, seguindo o assunto referente à reclamação constitucional, vamos descobrir com os nossos colegas se uma medida cautelar é possível ou não quando se refere a este importante instrumento de ação. Vamos entrevistar o colega aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é seu nome? Everton Santos. Você poderia nos responder se seria possível ou não medida cautelar quando se trata de reclamação constitucional? Sim, é possível. A medida cautelar na reclamação constitucional, ela é um instrumento jurídico fundamental para garantir a efetividade das decisões nos tribunais superiores e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Para que seja concedida essa medida cautelar, ela é possível de duas formas. Por meio do fumus boni juris,
que significa a verossimilhança das alegações e do direito, ou seja, é necessário que haja uma grande probabilidade na veracidade das alegações e dos direitos, né, pretendidos. Né? O outro é o periculo in mora, que significa o risco de dano irreparável, né, na demora do processo. Muito obrigado. E vamos continuar nossa aventura no mundo da reclamação constitucional. Vamos entrevistar agora o colega para explorar um pouquinho sobre esse interessante instrumento de controle de constitucionalidade. Olá, tudo bom? Oi. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Gustavo Silva. Você saberia me informar quais são os procedimentos na reclamação constitucional? Os procedimentos, eles seguem ali os mesmos padrões da petição inicial, né? Que são os mesmos requisitos exigidos no artigo 319, né? Que é a indicação das partes, a narrativa dos fatos, pedido, né, com a fundamentação jurídica. E também, segundo o artigo 988 do CPC, a reclamação ela ela deve ser bem embasada, né? Dentro da petição já deve constar lá a decisão que está sendo ali contestada, né? E aí o próximo passo vai para o relator, né? O relator ele vai verificar a petição inicial, vai verificar se todos os requisitos estão presentes e, estando presentes, vai dar andamento no processo, né? Um adendo importante. O artigo 991, ele diz que quando a ação ela não é requerida pelo Ministério Público, esse artigo ele garante que o Ministério Público ele analise os fatos, né, por um prazo de 5 dias. E esse prazo ele começa a valer após a parte requerida se manifestar nos autos. Mas é isso. Muito bem, sabe demais, obrigado. E assim chegamos ao fim do aprendizado quanto a este importante instrumento de ação constitucional, que é a reclamação. Nós podemos aprender coisas importantes através dos colegas da ED. Fiquem todos com Deus, bom estudo e nos vemos, quando possível, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.